Alô você! Estamos aqui hoje para mais uma aula do Fractal Revisa e o tema de nossa aula de hoje é lançamento horizontal. Vamos lá, vamos lembrar como é que são os lançamentos horizontais, quais são os movimentos de duas dimensões. Lembra que a gente estava trabalhando até o momento com movimentos de uma única dimensão. Eram movimentos que monodimensionais. Agora, nós vamos estudar movimento em duas dimensões, que são os movimentos bidimensionais. E aqui, nós vamos ter que fazer uma breve revisão sobre o estudo de vetores. Vamos lembrar das nossas aulas o que eram os vetores? Lembra que um vetor nada mais é do que um índice matemático, que você vai caracterizá-lo sabendo o quê? O seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Onde o quê? O módulo é o seu valor numérico, seguido da unidade de medida. A sua direção é a reta que direciona o vetor. E o sentido é a orientação desse vetor, se é de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de norte para sul, de leste a oeste e assim por diante. Então vamos lá, coloquei aqui um vetorzinho, temos aqui o vetor U, sabendo que esse comprimento aqui é o módulo do meu vetor. Nós temos aqui a origem do vetor e a extremidade do vetor. Então é o quê? Uma seta orientada. O que vai me interessar aqui é a gente saber trabalhar o quê? Com a adição vetorial. A adição vetorial nada mais é do que você fazer uma soma de dois ou mais vetores. Os exemplos que eu coloquei aqui são todos de dois vetores. Então vamos lá. Aqui eu tenho um vetor A somado a um vetor B. O que eu faço? Eu vou adicionar a extremidade do primeiro à origem do segundo. E aí, qual vai ser a minha resposta? Eu vou ligar a origem do primeiro até a extremidade do último. Certo? Então aqui, o vetor soma vai ser esse vetor que está aqui de vermelho. A minha soma vetorial, eu represento com as letras e a setinha em cima. Quando eu passo para baixo, eu estou transformando a minha soma vetorial em uma soma escalar. Vamos lembrar? Quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, a minha soma vetorial coincide com a soma escalar. Então, é uma adição simples, ok? Aqui agora, eu estou somando o vetor A com o vetor menos B, que é quem? É o vetor oposto de B. Lembra quem que é vetor oposto? Vetor oposto é o vetor que possui o mesmo módulo, a mesma direção, só o sentido que é contrário. Se o meu vetor B é aqui, ó, da esquerda para a direita, o vetor menos B vai ser o quê? Da direita para a esquerda. Esse é o meu vetor oposto. Então aqui, ó, mesmo critério, vou ligar a origem do primeiro, a extremidade do primeiro, a origem do segundo, e a resposta vai ser o quê? A origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então essa soma vetorial aqui, que acaba sendo o quê? Uma subtração, quando eu transformo ela em escalar, vai ser uma subtração simples, ok? Então, ó, aqui os vetores possuem o quê? Mesma direção e sentidos contrários. Então, vamos lembrar, mesma direção e mesmo sentido vira uma adição simples. Mesma direção e sentidos contrários vira uma subtração simples. Tudo bem até aí? Bom, vamos andar mais um pouquinho. Aqui agora, eu tenho meu vetor A somado com o vetor C, que forma um ângulo de 90 graus entre os vetores. Então, quando eu vou observar esses dois vetores, ó, eles são perpendiculares. Fazendo a soma, vai ser o quê? A extremidade do primeiro na origem do segundo, certo? Quando eu vou fazer a resposta, ó, vou ligar a origem do primeiro até a extremidade do último, achando o meu vetor x. Lembrando que não vai fazer diferença no meu resultado final se eu começar somando o A com o C ou se eu somar o C com o A. Vai mudar o desenho, mas a resposta é exatamente a mesma. Isso para qualquer um dos casos, certo? Vamos em frente. Então, olha só. A minha soma vetorial, então, o meu vetor x, que vai ser essa soma, vai ser o quê? A soma do vetor A com o vetor C. E quando eu transformo em escalar, o que vai acontecer aqui? Quando vira escalar, eu tenho um triângulo retângulo. Então, se eu possuo dois lados de um triângulo, o terceiro lado eu acho fazendo o quê? Teorema de Pitágoras. Tá vendo aí a importância do teorema de Pitágoras? Esse aqui vai te acompanhar até o final do ensino médio. Tudo bem até aí? Vamos andar mais um pouquinho. Essa regra que eu usei para fazer a soma aqui, ó, é a chamada regra da poligonal. Todas essas situações aqui são regras da poligonal. Mas existe também uma regra do quê? Do paralelogramo. Vamos lembrar quais são as características de um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero que possui o quê? Dois pares de lados paralelos, sendo que os lados paralelos são o quê? Congruentes. Lembra disso? Então vamos lá. Aqui agora, aqui eu liguei origem com extremidade. A minha soma do A com C, mesma soma,
Aqui é o quê? Origem com origem. Perceba que aqui essa soma vai ser o quê? Eu vou traçar uma paralela ao meu vetor C, passando pela extremidade A. Esse pontilhado aqui. Feito isso, agora eu vou traçar uma paralela ao vetor A, saindo da extremidade de C. Aonde elas se encontram é onde eu vou ligar. Então eu vou ligar a origem dos dois até onde elas se encontram. Esse aqui vai ser o meu vetor X. Perceba que esse meu vetor X é idêntico a esse. Então, não faz diferença se eu estou usando a regra da poligonal ou a regra do paralelogramo. A resposta vai ser o quê? A mesma, que o que me importa é essa resposta que é o quê? O meu vetor X. Você vê que é um vetor que possui o quê? Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Bom, então aqui, ó, da mesma forma, quando eu transformo de vetorial para escalar, teorema de Pitágoras, tá certo? E aqui esses lados aqui são o quê, ó? Todos 90 graus. Tranquilo? Bom, o caso mais sofisticado que nós temos é quando nós temos um ângulo entre os vetores que não é nem 0, nem 180 e nem 90. É um ângulo qualquer. Neste caso aqui, imagine então que eu tenho aqui o meu vetor W e o meu vetor U. Aqui então, ó, analisando o vetor W e o vetor U, perceba que o ângulo entre os dois não é nem 90, nem 0, nem 180. Então nesse caso aqui que eu fiz, usei a regra do paralelogramo. Poderia usar a regra poligonal? Poderia. Ó, paralela U passando por W, paralela W passando por U. Encontrou ali. Liguei o vetor. Essa soma aqui, ó, tá aqui minha soma vetorial. Quando eu vou transformar na soma escalar, ela vai ser o quê? A lei dos cossenos. Com uma pequena diferença na onde? No sinal. Perceba que aqui, ó, quando eu transformo de escalar para vetorial, vai ficar x ao quadrado, será igual a u ao quadrado, mais w ao quadrado, mais 2 vezes u vezes w, vezes o cosseno do ângulo. Qual é a diferença? A diferença está nesse sinal aqui, ó, que lá na lei dos cossenos, eu estou trabalhando em triângulos, que os ângulos estão o quê? No primeiro quadrante. Aqui, o meu ângulo está deslocado. Ele está deslocado para o segundo quadrante. E o cosseno no segundo quadrante negativo. Então, menos com menos vai dar mais. Correto? Então, essa aqui é uma rápida revisão de vetores para que a gente possa entrar no assunto da nossa aula, que é o quê? Lançamento horizontal. Vamos lá. Então, continuando aqui, nós falamos então dos vetores, agora vamos ao lançamento horizontal. Bom, quando a gente vai fazer uma análise de um lançamento horizontal, vamos ter uma situação hipotética aqui. Imagine que aqui eu tenho um móvel qualquer sobre uma mesa. Então, esse móvel é arremessado com a velocidade v sobre o tampo de uma mesa, que não, nesse caso, vamos considerar que não há atrito, e ele vai vir deslizando aqui. Quando chegar na borda da mesa, o que acontece com ele? Ele vai fazer esse deslocamento aqui. Bom, estamos fazendo a análise desse movimento no vácuo. Quando eu falo que está no vácuo, o que eu estou fazendo? Eu estou desconsiderando a resistência do ar. Então, vamos analisar o seguinte. Enquanto ele está se movimentando aqui na horizontal, ele não tem movimento para cima e para baixo. Então, na vertical, o movimento dele é o quê? Nulo. Tudo bem? Então, quando ele chega aqui na borda, o que vai acontecer? Aqui na borda, ele vai começar a ter um movimento para baixo. Então, esse movimento para cá é o meu V, só que como ele está na horizontal, eu vou chamar ele de Vx, porque está seguindo a mesma orientação do eixo X, dado o plano cartesiano. E aqui na vertical, eu vou chamar de eixo Y. Nesse caso aqui, repara que nesse exato momento ele vai começar a ter uma velocidade, só que ele não tem. Então, eu vou colocar que o meu Vy aqui vale 0. Então, a minha velocidade total é quem? É o próprio Vx. A cada instante que ele vai caindo, o que vai acontecendo? Como ele está sem a resistência do ar, porque está no vácuo, a minha componente horizontal não sofre nenhuma perda. Então, esse vetor aqui é igual a esse. Lembrando que para dois vetores serem iguais tem que ter o quê? O mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ao mesmo tempo que ele está deslocando para frente, ele também está caindo. A minha velocidade na direção de y começa a aumentar. Esse aqui é meu vetor Vy nesse instante. Nesse instante final aqui, o que acontece? O meu V na direção horizontal continua o mesmo vetor, tá certo? Enquanto que o meu Vy está o quê? Cada vez maior, porque ele está sendo acelerado pela gravidade. Bom, não estou entendendo, professor, está meio confuso. Bom, o que eu quero que você entenda é que essas componentes que estão de preto aqui, que é o x e o y, é para você movimentar, para você observar o movimento nas dimensões de x e de y. Lembra que eu falei que a gente trabalhar com o movimento em duas dimensões? Vai ser na dimensão horizontal e na dimensão vertical. Por isso que é um movimento o quê? Bidimensional.
O resultado disso é esse vetor vermelhinho aqui, ó, que é a minha velocidade total. Só que imagine isso aqui em cada milésimo de segundo. Em cada pontinho você tem esse vetor vermelho aqui, ó, tangente à trajetória, que é meu V. Então vamos lá. Aqui, ó, esse meu V aqui é o V total, este aqui é o V total. E aqui quem é o meu V total? O meu V total coincide com o meu V na direção horizontal, porque o VY o quê? É zero. Aqui você já está familiarizado com aquela revisãozinha que eu fiz agora há pouco para você. Como é que eu calculo esse V aqui? Como é um paralelogramo, esse triângulo aqui é o quê? Retângulo. Então, se ele é um retângulo, a minha soma vetorial, quando eu transformar na escalar, vai virar o quê? Teorema de Pitágoras. Certo? Então, essa aqui é a minha velocidade total. Já que nós vamos analisar esse movimento em duas dimensões, vamos analisar primeiro na horizontal. Na horizontal, o meu V permanece constante. Lembra qual era o movimento que a velocidade é constante? É o movimento uniforme. Lembra disso? Quais são as equações do movimento uniforme? A do posição. Posição final vai ser igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Correto? Só que aqui, a minha posição inicial vai ser zero. Então, eu posso falar que o que ele anda na horizontal, a gente chama de alcance, que é essa distância aqui, ó. É o meu alcance. Então, pode ser alcance ou d de distância vai ser o quê? A minha velocidade vezes o tempo. Lembrando que a minha velocidade é o quê? Velocidade x. Para não confundir com a outra velocidade, ó, vx vezes o tempo. Então, essa aqui é a única relaçãozinha que eu vou precisar me preocupar na horizontal. Tudo bem até aí? Agora, vamos analisar o que está acontecendo na vertical. Na vertical, eu tenho uma aceleração fazendo com que a velocidade dele vá aumentando conforme a gravidade do local. E essa aceleração, próxima à superfície da Terra, ela é o quê? Constante. Se eu tenho uma aceleração constante, eu vou ter que tipo de movimento? Isso mesmo, um movimento uniformemente variado. Agora observe que quando eu olho para esse objeto aqui apenas na vertical, eu não estou jogando ele para baixo, eu jogo ele na horizontal. Então, ele coincide com quem? Com a queda livre. Lembra da queda livre? Então pronto, ó. Aqui agora nós temos um movimento na vertical de queda livre. Então o que eu vou usar? Que a velocidade final V vai ser velocidade inicial y que é zero, mais a gravidade vezes o tempo. O que mais que eu tenho? Se eu quiser continuar na velocidade por Torricelli, velocidade final ao quadrado será igual, ó, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tá vendo a altura aqui, ó? O que mais? Temos também aqui a altura de queda, que vai ser o quê? A gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado sobre 2. Tá, e qual é a relação entre os dois? Isso aqui é um movimento que acontece o quê? Simultaneamente. Então, esse movimento que está acontecendo é dessa forma parabólica de vermelho aqui. Tá certo? Esse movimento está acontecendo aqui e eu desmembrei ele em outros dois movimentos simultâneos. Que é o quê? O movimento que está acontecendo na direção x e o movimento que está acontecendo na direção y. Então, como são simultâneos, o que é mesmo para os dois é o tempo. Então, o tempo é o elo entre os dois movimentos. É o que conecta os dois movimentos. Tá certo? Então, isso aqui a gente vai usar muito para aqueles exercícios onde um avião sobrevoa uma ilha e quer soltar uma caixa com mantimentos. A que distância eu tenho que soltar essa caixa para ele cair próximo à ilha? Ou se eu, ao invés de mandar mantimentos, eu quiser jogar uma bomba, a que altura e a qual velocidade, a que distância eu solto essa bomba para ela atingir o alvo. E diversos outros movimentos e exercícios que a gente vai fazer, certo? Bom, espero que você tenha relembrado aqui e vamos aos exercícios para você ver que você sabe tudo. Vamos lá? Vamos lá, vamos fazer a questão número 3 da sua lista aí. Ela fala o seguinte: a figura em escala mostra os vetores de deslocamento de uma formiga que, saindo do ponto A, chegou ao ponto B após 3 minutos e 20 segundos. O módulo do vetor velocidade média do movimento da formiga nesse trajeto foi de... Então vamos lá, olha aqui pessoal, nesse caso aqui, ele me dá essa situação e ele pede o módulo do vetor velocidade média. Bom, se ele quisesse a velocidade escalar média, o que eu ia fazer? Ia calcular essa medida, calcular essa outra medida, somar as três. Eu teria o quê? O deslocamento escalar dele. E iria dividir o quê? Pelo tempo de 3 minutos e 20 segundos. Como ele me pediu a velocidade vetorial média, eu vou ter que pegar o quê? A minha distância vetorial. Para isso,
que eu vou fazer? Nada mais é do que uma soma vetorial, ó, onde eu vou sair do primeiro e chegar no último. Ó. Lembra disso? Eu vou fazer aqui assim, ó, saindo aqui de A em direção ao B. Eu tenho aqui essa que é o meu deslocamento vetorial, a minha distância. Então, fazendo isso, o que eu vou ter aqui? Ó, que a minha velocidade vetorial será o deslocamento vetorial dividido pelo intervalo de tempo. Certinho? Então, vamos lá. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular esse meu vetor deslocamento. Como é que eu vou fazer para calcular isso? Olhando assim parece complicado, né? Mas ó, vem comigo aqui. Olha só isso aqui. Ele me diz que cada unidade dessa aqui vale 10 centímetros. Então aqui, ó, se eu pensar nesse triângulo aqui, ó, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, eu tenho aqui 30 centímetros. Se eu pensar aqui, ó, nessa parte de baixo, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, eu tenho 40 centímetros. Lembra das nossas aulas de decomposição vetorial? O que eu tenho ali então? Um triângulo retângulo. Como é que eu calculo a distância D então? Então a distância D ali será igual, ó, D ao quadrado será igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Correto? Executando aqui então, teremos que a minha distância ao quadrado será 30 ao quadrado, que vai dar 900, 40 ao quadrado, que vai dar 1.600. Então, aqui a minha distância vai ser raiz quadrada de 2.500. Portanto, o módulo da minha distância aqui será 50 centímetros. Pronto, achei o meu deslocamento. Só que é o deslocamento que eu quero? Não, eu quero o quê? A velocidade vetorial. Então, vou fazer o quê? Pegar esse deslocamento e dividir pelo tempo. Ele me falou que o tempo é de 3 minutos e 20 segundos. Você lembra que 3 minutos, passando para segundos, multiplica por 60 vai dar 180, mais 20 segundos vai dar o quê? 200 segundos. Portanto, a minha velocidade será igual a 50 por 200. Está aqui. Cancela esse com esse, divido por 5 em cima vai dar 1, por 5 embaixo vai dar 4. Então, a minha velocidade vai ser de 0,25 centímetros por segundo. Essa é a velocidade vetorial da formiguinha. Tranquilinho, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos fazer mais um? Bom, então aí, ó, na sua questão número 10 da lista, nós temos o seguinte. Uma bola de ping-pong rola sobre uma mesa com velocidade constante de 2 metros por segundo. Após sair dessa mesa, cai, atingindo o chão a uma distância de 0,8 metros dos pés da mesa. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar e determine a altura da mesa e o tempo gasto para atingir o solo. Bom, pessoal, isso aqui mais uma questãozinha aí, agora de lançamento horizontal. Eu fiz aqui um esqueminha para ilustrar a situação. Eu tenho aqui uma mesa, a bolinha vem rolando com velocidade de 2 metros por segundo. Quando abandona a mesa, vem e atinge o solo a uma distância de 0,8 metros do chão. Ele quer saber qual é essa altura da minha mesa em relação ao solo e quer saber qual é o tempo de queda, certo? Vamos lá. Eu tenho a distância dele na horizontal, que é o alcance, e tenho a velocidade. Se você analisar aqui, ó, para mim calcular isso, vem comigo, ó. A distância será igual à velocidade na direção x vezes o tempo, correto? Eu tenho a distância, eu tenho essa velocidade, que é essa própria velocidade aqui. O que eu consegui achar com isso? O tempo. Então, para fazer a letra A, primeiro eu achei quem? Primeiro eu achei a letra B. Então, aqui vai ficar, ó, 0,80 ou 0,8, tanto faz, 2 vezes t. Passo o 2 que está multiplicando e dividindo, nós vamos ter 0,8 sobre 2, nós vamos ter 0,4 segundos de queda, tá certo? Bom, então para achar agora a minha altura da mesa, eu vou pegar o quê? A altura de queda, que vai ser h, que será gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado, tudo isso
sobre 2. Então, ó, a minha altura será, a gravidade é 10, o tempo de queda é 0,4 ao quadrado sobre 2. Então, aqui nós vamos ter 0,4 ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar 0,16. 0,16 que multiplica 10 sobre 2. Então, 0,16 vezes 10 vai dar 1,6 sobre 2. Nós vamos ter uma altura de 0,8 metros. Então, acabou coincidindo aí. Portanto, aqui a gente resolve as duas numa só. A minha altura de queda é 0,8, né? A altura da minha mesa. E o tempo de queda é 0,4. Tranquilinho, né? Vamos fazer mais um? Vamos lá, pessoal. Questão 13 da lista aí é a questão que está lá no seu módulo de física número 2, na página 24, exercício 15, que diz assim: um avião em voo horizontal a uma altitude de 2.000 metros solta uma bomba sobre um alvo em movimento. A velocidade do avião é de 432 km por hora e a do alvo 10 metros por segundo. Ambas constantes e de mesmo sentido. Considere a gravidade de 10 metros por quadrado e determine a distância do avião deve soltar a bomba para atingir o alvo. Bom, aí a ilustração aí é o avião e o alvo é um caminhão, tá certo? Então aqui eu fiz o esqueminha para você, ele quer soltar essa bomba e quer que ela atinja o caminhão. Aí ele me pergunta o seguinte: qual deve ser a distância do horizontal, ou seja, o meu alcance, para que isso aconteça? Bom, num primeiro momento, como eu tenho a altura do avião, eu vou calcular qual vai ser o tempo de queda. E depois a gente vai dar uma analisada na velocidade do avião e na velocidade do caminhão. Então vamos lá. A fórmula para o tempo de queda será a altura, gravidade, multiplicado pelo tempo ao quadrado, sobre 2. É aquela formulazinha da queda livre. Então aqui, ó, a minha altitude é de 2.000 metros, a gravidade é de 10, o tempo é o que eu estou procurando ao quadrado, sobre 2. Bom, aqui eu posso fazer um cancelamento aqui, ó. Cancela esse 0 com esse aqui, o 2 está dividindo, eu passo multiplicando. O que eu vou ter aqui, ó? Vou ter então que 400 é igual a t ao quadrado, certo? Com isso, eu tenho que o meu tempo é raiz quadrada de 400. Daqui eu tiro que o tempo de queda nessa situação é de 20 segundos, certo? Se o meu alvo estivesse parado, bastava que eu fizesse o quê? Bastava que eu viesse aqui, ó, e colocasse assim, ó. A distância vai ser a velocidade do avião, que é x, vezes o tempo de queda. Pronto, aqui eu acharia a distância. Só que tem um detalhe. O meu alvo também está em movimento. E aí? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples, nós vamos trabalhar com a velocidade relativa. Ele me falou que a velocidade do avião é 432 km por hora e que a do caminhão é 10 metros por segundo. Para ficar na mesma dimensão, eu vou dividir 432 por 3,6 e vou encontrar a velocidade de 120 metros por segundo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar que se esse está voando a 120 e esse está deslocando a 10, concorda comigo que a cada 1 segundo, esse se aproxima desse em 110 metros? Então, minha velocidade relativa vai ser isso. Vou considerar que é como se o caminhão estivesse parado e o meu avião estivesse voando a 110. Então, aqui, ó, a minha velocidade relativa vai ser a velocidade do maior, que é 120, menos a do menor, que é 10. Por quê? Porque ambos estão o quê? Na mesma direção e no mesmo sentido. Pronto, vou colocar essa velocidade relativa aqui e vou achar a distância que ele deve abandonar a bomba. Vai ser então aqui 110 multiplicado por 20, que é o tempo de queda. Daqui então nós vamos ter 2.200 metros. É a distância que ele tem que estar soltando o alvo. Tranquilo? Então você vê que as questões de lançamento horizontal são questões bem tranquilas. Dá para você estudar bastante, que você vai conseguir se sair muito bem. Bons estudos para você e sucesso!